Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 9 de junho, o chamado Domingo de Pentecostes, cujo evangelho é esse de João 20, 19 a 23. É um relato muito interessante que nos liga, portanto, na teologia de João, o mesmo dia que nós celebramos a ressurreição, com este mesmo evangelho que conclui o tempo pascal, que é o evangelho dito de João, onde nós temos a aparição de Jesus aos apóstolos, Jesus ressuscitado. Por isso o fragmento que poderemos sublinhar, por duas vezes, uma frase muito expressiva do Senhor Jesus ressuscitado é: a paz esteja convosco. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Sempre gosto de dizer que no momento da aparição, o Senhor Jesus, primeiro, vai dar a paz, uma saudação que faça com que os discípulos reconheçam Jesus. Essa paz do Cristo ressuscitado é aquela mesma que o Jesus histórico dava na convivência com os seus discípulos. Jesus então repete para confirmar que é ele mesmo e também para confirmar não somente a saudação, mas para abrir os olhos dos seus discípulos para o próprio ato de fé. Outro dado interessante é o gesto de Jesus soprar sobre eles, dar o Espírito Santo. Isso é importante sublinhar, não só dar o Espírito Santo, como também dar o perdão dos pecados ligado ao Espírito Santo, e depois também a própria missão de propagarem o reino de Deus. Então nós temos aqui duas dimensões fundamentais desse sopro de Jesus: enviar o Espírito Santo, que é, portanto, o perdão de Deus derramado em nossos corações, e também o próprio envio, porque o Espírito Santo será o protagonista da própria missão evangelizadora dos apóstolos, que a partir da experiência com o ressuscitado, eles terão que iniciar. Jesus, portanto, confere o dom do Espírito Santo aos discípulos, nos moldes do próprio relato da criação, no qual Deus sopra o sopro da vida nas narinas do homem, Adão, que ele mesmo moldou do solo, do barro, da argila, e o torna, assim, um ser vivente, como nos diz o próprio relato da criação em Gênesis 2:7. Então, o dom do Espírito Santo é derramado sobre os discípulos e Jesus os orienta sobre qual deve ser a missão desse grupo. Fundamental, na assistência e no guiar do Espírito Santo, a missão fundamental dos discípulos é perdoar os pecados. Ele é a condição pela qual muitos vão se unir à mensagem de Cristo e à própria comunidade nascente, a Igreja, a partir de uma transformação de vida, de uma recriação ou mesmo uma vida nova. A missão dos discípulos é dar continuidade àquela de Jesus. A missão fundamental de Jesus é instaurar o reino de Deus, anunciar o evangelho da alegria, chamando a todos, sem exceção, à salvação. Uma vez que a vida e a morte dele tiveram como meta a reconciliação da humanidade com Deus, cabe agora também aos discípulos, como continuadores de sua missão, levar adiante esse mesmo serviço universal. Os discípulos, então, conviveram com um Deus encarnado e depois, então, tornou-se o Deus ressuscitado. Agora também tem um aspecto que é tipicamente humano, é esse vazio incomensurável que os apóstolos poderiam ter quando dessa separação física de Jesus em relação a eles. Mas é por isso que o Espírito Santo é chamado o Consolador Perfeito. Aliás, no curso desses dias, dessas últimas semanas, Jesus já estava nos preparando para recebermos esse Paráclito, esse advogado, esse Consolador, esse guia, exatamente para que os discípulos pudessem ver a alegria do anúncio, a separação física de Jesus em relação
a comunidade apostólica e a própria igreja ali nascente não significa um distanciamento de Jesus. Ele estará presente pelo seu amor. O amor é o sinal da vida eterna e é o sinal da presença do ressuscitado nos apóstolos e na sua igreja. Consola-nos, portanto, que é Deus mesmo que vem morar conosco para sempre. Nós não estaremos órfãos, porque seremos assistidos pelo próprio Espírito. Não é apenas uma força ou uma impulsão espiritual. Trata-se, portanto, da manifestação agora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Jesus concluiu a sua missão na terra, ele então retorna para o Pai. Vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, dar-vos-ei o meu Espírito. Portanto, essa manifestação da Trindade agora, que depois, no próprio tempo comum, nós iremos celebrar, no outro domingo, a própria solenidade da Santíssima Trindade, para exaltar a manifestação de Deus Pai, no Antigo Testamento, a plenitude da revelação na pessoa de seu Filho Jesus, e agora a manifestação do Espírito Santo e a conclusão da manifestação da própria Trindade Santa. Então, a vinda do Espírito Santo inaugura uma linguagem nova, que, portanto, nos fala do perdão, nos fala da liberdade, a libertação do pecado, e é uma linguagem propriamente do amor, é uma linguagem portadora da paz. Esta paz, como nós ouvimos Jesus no Evangelho do domingo passado, não é uma paz como o mundo dá, mas é uma paz vinda mesma de Deus. Jesus, portanto, nos dá essa paz e nos faz missionários desta paz, da civilização do amor, da justiça e da própria paz. Por isso nós temos que permitir que esse mesmo Espírito Santo mude o nosso ser para nós darmos aquilo que não nos pertence, mas aquilo que é de Deus, que é a própria paz de Deus. Interessante observar que o Espírito Santo do ressuscitado, ele vai dissolver também as fronteiras e as próprias resistências nos nossos corações. Por isso Jesus nos envia para que possamos evangelizar todos os homens sem acepção de pessoas, porque, na verdade, quem vai fazer crescer essa mensagem de salvação e transformar o coração das pessoas não somos nós, mas apenas somos instrumentos desse mesmo Jesus, que vai consolar os aflitos e transformar os corações, abrindo também a mente para que possa ser implantada em cada um a própria vontade de nós, portanto, nos unirmos a essa mensagem do ressuscitado e entrarmos em comunhão plena com ele. Todos devem, então, saber que o pecado, também com o derramamento do Espírito Santo, ele é vencido na sua raiz, porque o Espírito Santo é o perdão divino. E também a própria consciência de que a morte já não é uma morte maldita, mas ela é uma configuração misteriosa com o próprio ressuscitado. Por isso nós somos intimamente ligados à sua paixão e morte, para também celebrarmos e experimentarmos a sua vida nova, que é permeada por esse mesmo Espírito que transforma cada um e transforma também o próprio mundo. Então, nós somos chamados a viver esse tempo da Igreja, que é uma nova era, que é um tempo da graça, a fim de propagarmos a mensagem da salvação. Só assim é que nós seremos formadores da própria unidade na Igreja. O Espírito Santo é também o protagonista da unidade da Igreja, num só propósito de anunciar o reino de Deus e levar o perdão e a salvação a todos. Portanto, nós temos a Igreja como sacramento universal no mundo do amor de Deus e da salvação de Deus. O perdão deve estar presente entre nós e também é a prova de que o Espírito do Senhor Jesus ressuscitado opera no mundo e também na própria Igreja, ou melhor, no mundo através da Igreja. Então, Pentecostes deve ser para nós não só uma experiência que nós recordamos o que os apóstolos vivenciaram no momento da ascensão do Senhor, mas todos nós, como homens renovados no Espírito, somos homens espirituais e portadores deste mesmo Espírito. Que possamos, então, a partir dessa experiência, dessa solenidade de Pentecostes, sempre dar lugar ao Espírito Santo em nossas vidas e permitir, portanto, que a nossa linguagem seja, no mundo, aquela de Cristo, ou seja,
uma linguagem da transmissão do perdão, da paz e do amor. Um feliz e abençoado Pentecoste a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um santo domingo.